Olá, amigos internautas que nos acompanham da Rede Amiga Espírita, do Canal 5. Nós estamos iniciando mais um Evangelho Online, nas quintas-feiras. Então, preparem os seus evangelhos. Também coloquem a água para ser fluidificada, magnetizada pelos bons espíritos que nós estamos iniciando. O tema de hoje está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que se intitula Bem-aventurados os misericordiosos. E o nosso item são os itens 7 e 8, que se intitulam O Sacrifício Mais Agradável a Deus. Eu me chamo Maiara e nós estamos aqui com o Eduardo e com o Antônio, do Centro Espírita Viana de Carvalho. Dei um oi aí pro pessoal. Boa noite. Boa noite. E, então, vamos iniciar. Antônio, pode fazer a prece pra gente, por favor? Vamos fechar os olhos, nos recolher na nossa intimidade e agradecer a Jesus por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa de oração, a fim de estudarmos um pouco mais da sua palavra. Pedimos assistência, Senhor, nesses momentos. Envia até nós os teus mensageiros de paz e de luz para que nos façam companhia nesses momentos. Graças a Deus. Que assim seja. Agora nós iremos dar início à leitura do nosso item. Lembrando que vocês que estão aí nos assistindo podem nos enviar perguntas, suas opiniões, enfim, interagir conosco aqui. Então, Eduardo, por favor. Ok, vamos lá. O sacrifício mais agradável a Deus. Aí, Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Os comentários de Kardec. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos. Que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e que se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixai ali a tua oferta diante do altar, e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. É uma mensagem curta, de Kardec, mas de muita significação e de uma grande importância. E eu acho que, primeiramente, antes da gente adentrar mais a fundo na mensagem, eu acho que é interessante a gente dar uma voltada aos costumes daquela época, porque uma coisa é nós lermos e entendermos essa mensagem de acordo com a visão ocidental do século XXI. E outra coisa é realmente a gente voltar aos tempos em que Jesus nasceu, lá no meio do povo judeu, para poder entender realmente mais a fundo o que é que ele queria dizer. Então, o que a gente sabe? É que naquela época era comum se fazer essas oferendas a Deus, se fazer esses sacrifícios a Deus.
Então, no templo, existia um lugar que era chamado o Grande Altar, onde era localizado lá no pátio, em que as pessoas iam para lá para oferecer, com o objetivo de obter o perdão divino, né? Então, essas oferendas iam desde produtos da terra, que eram coisas mais simples e mais fáceis de se ter, a depender da condição financeira de cada pessoa, até a animais de grande porte, como os bois e tal. Então, a partir daí, desses costumes daquela época, que a gente vai vendo o significado dessa passagem, né? Então, a gente vê que Jesus ele se utilizava de coisas da época, de situações que estavam acontecendo, para dar o seu ensinamento. E isso é muito legal. Muito interessante. Bem, realmente esse era um costume do povo judeu, né? E a primogenitura de Jesus, ela é resgatada, né? O primogênito, ele era de Deus, né? E essa progenitura, ela era de certa forma a criança resgatada para os pais terrenos, através de um oferecimento de sacrifício, né? Jesus, quando criança, é levado ao templo e ele é resgatado, né? Através de uma oferenda. Cura de doenças, muita coisa assim envolvia isso. Mas eu gostaria de voltar só um pouquinho, porque, na verdade, essa é uma passagem do capítulo 10, que é bem-aventurados os misericordiosos. Ou seja, a gente sabe que no Evangelho segundo o Espiritismo não existe uma cronologia de fatos, como existe na Bíblia. Aqui os assuntos são reunidos em capítulos porque eles têm uma unicidade, né? Então, muitas dessas passagens que a gente vai ver aqui, eles têm uma unicidade que dentro disso, bem-aventurados os misericordiosos. E talvez a gente falar um pouquinho, bem rápido, da misericórdia, né? E talvez o que é mais simples de dizer da misericórdia, ser misericordioso é se libertar de julgamentos. Né? Então, quando eu me liberto de julgar as pessoas, de fazer juízo delas, tendo ela que cometido o que for, né? Isso tem um envolvimento na cristandade muito grande, que é você olhar não para o interior da pessoa, para aquele corpo crístico que ele é perfeito em essência. E isso tem um impacto também muito positivo em quem vê assim. Então, nos libertar de qualquer julgamento, né, é para aqueles que querem alcançar a condição de misericordiosos, né? Então, o nosso tema aqui fala por si só de misericórdia. E é também preciso entender que a misericórdia não é só nós para com o próximo, é para conosco mesmo. Inclusive, esse é o primeiro passo de quem quer exercer misericórdia. É ser misericordioso consigo mesmo. Talvez a gente volte a colocar um pouco mais sobre isso. É interessante o nome, né? Misericórdia. Que córdia é de coração, então você colocar o coração na miséria do outro. Então, vem isso do entendimento mesmo, daquele ser que cada espírito tem o seu tempo e que se ele está nessa condição agora, mas que tem um futuro brilhante pela frente, então é isso mesmo, é acabar com o julgamento. O não julgar, né? É verdade. E é interessante também, né, Creão, nessa passagem de Mateus, né, que a gente estava conversando antes, eu e Maiara, se você volta alguns versículos antes, Jesus está falando exatamente da lei, né, da necessidade de que a lei seja cumprida, mas aí ele vai além, ele diz, a lei tem que ser cumprida, mas eu digo que não somente essa lei que os fariseus, enfim, que eles cumprem, uma lei mais ampla, e aí ele começa exatamente a ampliar a lei, que é onde ele chega. Não basta simplesmente você fazer a tua oferta,
né? Sim, a oferta faz parte da lei, mas você tem que ir além da lei. Você tem que espiritualizar essa regra, né? Que até então se importavam muito com a forma, com a aparência, né? Que era a oferta por si só. Eu ia lá no altar, como a Mayara falou, eu comprava muitas vezes um animal santificado no próprio templo, porque lá, né, existia um comércio exatamente para que eu oferecesse o animal certo e não um animal qualquer. Ia lá e sacrificava aquele animal, de acordo com o tamanho do perdão, de acordo com o tamanho do meu pedido, da dívida, eu aumentava esse sacrifício. E aí Jesus vai além, diz, não, realmente a lei tem que ser cumprida, sim, mas nós temos que ampliar essa lei. Vamos. Aí ele começa a trabalhar essa lei exatamente de uma forma mais ampla, espiritualizando ela, né? Saindo do âmbito material apenas. Essa questão da lei, porque o Estado judeu, naquela ocasião, ela mistura lei para disciplinar a vida Exato. dos homens, né, com aparatos divinos. Né? É preciso entender que Jesus, ele não arbitra entre as coisas, entre os homens. Né? Tem uma passagem muito simples, né? Eu até estava lendo e vi aqui, né? Eu acho que é em Lucas, né, capítulo 12, que ele chega alguém chega lá com um rapaz e pede que Jesus faça juízo, porque o irmão dele não quer dividir com ele a herança. E Jesus diz assim, olha, quem me instituiu como arbítrio entre o teu irmão e você? Né? Então, mas o que Jesus traz não é para resolver conflitos entre as pessoas, isso é da lei do homem, é para resolver os conflitos nossos, internos, do homem, não é entre os homens, é do homem. Exato. É verdade. E até no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo já resgata a fala de Jesus, que é: eu não vim destruir a lei, né? Mas vim justamente dar cumprimento a ela. A própria dai a César, quem é de César, é uma maneira de dizer, olha, eu não vim para fazer arbítrio entre os homens. Exatamente. Exato. Interessante demais no isso. tratamento, né? Agora é interessante falar de sacrifício nessa época também, né? Se a gente for pensar, né? Muitas pessoas ainda se apegam a esses sacrifícios materiais, né? Se a gente avançar aí 2000 anos após Jesus, né? E a gente ainda continua vendo as pessoas se apegando a sacrifícios materiais, acreditando que esses sacrifícios são os que agradam a Deus, né? Penalizando a si próprio. Matéria, né? Exato. Matéria, Sábado, né? por exemplo, eu estava no grupo do EG, no nosso grupo, creio, e uma das colegas disse que a irmã dela fez agora um desses sacrifícios onde você tem que deixar de comer a fruta que mais te agrada. Ou seja, ela vai deixar de comer uma fruta qualquer por não sei quanto tempo para obter algo, né? Ou seja, não sei se é um perdão, não sei se é uma concessão divina, ou seja, as pessoas ainda continuam nesse movimento do sacrifício material, do sacrifício muitas vezes não mais sacrificando animais, mas sacrificando a sua própria vontade, a si mesmo, se flagelando nessa época também, né? E a gente vê como a mensagem do Cristo ainda ela é incompreendida, né? E além disso ainda tem essa criação de altares grandiosos, né? Que fazem para Deus, que faz para Jesus, templos grandiosíssimos, né? E quando na verdade o altar que Jesus quis se remeter era o altar do coração de cada um de nós, né? Perfeito. Que é realmente esse equilíbrio dos sentimentos e também o altar da mente, que é o de pensamentos bons, pensamentos edificantes. Então eu percebo que nós entramos agora, parece que de vez no tema, né? O sacrifício. Né? O que é mais agradável o que agrada a Deus, né? O que agrada a Deus. Então, eu acho que o que agrada a Deus é a gente buscar a nossa transformação. Claro. É a gente buscar ser melhor do que é. Certo. Mas isso não é uma coisa simples, né? Todos nós queremos ser bons. Exatamente. Todos nós queremos ser melhor. Mas o problema é como operacionalizar isso, como fazer isso, né?
Essa não é, como eu falei, uma tarefa fácil, mas talvez ela comece assim. Eu acho que eu tenho que me conhecer, né? Isso é verdade. Eu tenho que saber aonde residem as minhas viciações, os meus sentimentos menos nobres. Eu tenho que me conhecer. Se eu não me conheço, eu serei incapaz de promover, de dar início a essa mudança. E aí entra a questão que Mayara falou aqui, que ela tocou, a questão do pensamento, né? E acho que a gente também deve, quem sabe, mais tarde falar, né? É verdade. Porque através do autoconhecimento é que a gente pode promover justamente essa reforma íntima, né? Sim. Que é tão pregada por Jesus, e também que o Espiritismo ele vem bastante reforçar isso na nossa vida, que é justamente transformar os nossos defeitos em virtudes. Você vê, né? Quando a gente fala dessa questão da transformação, né? E a gente, invariavelmente, a gente naturalmente vê a dificuldade que isso representa, é claro, né? Basta a gente olhar a maioria da humanidade, a gente vai perceber, na qual eu me enquadro, né? Que a gente vai perceber o quanto nós estamos longe de realizar essa transformação. Mas tem uma questão do Livro dos Espíritos que eu não sei de cor, que eu sou muito ruim de memória, assim, de decorar, mas que eu sei o tema, que Kardec questiona exatamente os Espíritos sobre se seria difícil realizar essa transformação, né? E a resposta ela é fascinante, porque ela vai exatamente ao contrário da regra geral. Porque se nós perguntarmos aqui, nós vamos dizer que é difícil. Os Espíritos dizem não, só basta uma coisa: o querer, a vontade. Ou seja, e aí vai de encontro com o que o próprio Jesus nos ensinou em relação à fé, né? Quando a gente quer, quando a gente realmente tem um sentimento verdadeiro de mudança, a gente muda, né? E aí a gente pode até usar isso como exemplo na vida das pessoas, né? Pessoas que perdem centenas de quilos no momento em que resolvem perder, pessoas que passam no concurso mais difícil, pessoas que se tornam um profissional na profissão mais difícil, e, enfim, mesmo com tudo contrário. Então, os Espíritos eles exatamente colocam essa questão: só falta uma coisa ao ser humano, o verdadeiro querer. Porque, né, eu até concordo com você que quando você diz a gente quer ser bom, mas a gente quer, vamos dizer, a gente quer receber os méritos de ser bom, mas a gente não quer receber o sacrifício que é necessário para ser bom, entende? A gente quer chegar lá, mas a gente não quer usar esse caminho tortuoso, esse caminho difícil. Então, a nossa vontade é aquela vontade da pessoa que quer o salário, mas não quer o trabalho, entende? É nessa linha que eu me vejo. Eu acho que a gente está começando a saber, a buscar como operacionalizar essas coisas. As coisas começam muito com a questão do pensamento. Sim. Que a maioria de nós, e obviamente eu estou incluído aí, né, tem pouco domínio sobre o seu pensamento, né? Você está no trânsito e rapidamente o seu pensamento acontece alguma coisa, você já fica bolando coisas na sua mente, você já acha que deveria ter dito isso, né? Você não, o seu pensamento lhe leva para muitos lugares que não são interessantes. Como é que você faz isso, né? As religiões orientais, elas têm alguns procedimentos de como você fazer isso, por exemplo, né? E hoje até mesmo, acho que a neurolinguística tem estratégias disso, de você fazer, né? E, de certa forma, nós também no Espiritismo temos. O Espírita Viana de Carvalho, ele está lá escrito, lá na sua entrada, infinito bem. É verdade. Né? O infinito bem, na verdade, ele é como se fosse um mantra para a gente, né? É aquilo que nos socorre na hora em que eu deixo de ser proprietário realmente desse meu pensamento, né? E ele começa a me levar para onde eu não devo ir. Né? Em vez de eu deixar me levar nisso, eu tenho que cortar isso. Então, quando eu começo a pronunciar o infinito bem, ele me tira daquele lugar e ele me traz para o presente. O Cristo, de certa forma, ele diz essas coisas, entre linhas, né? Quando ele diz assim:
Olha, quem pega no horário e olha para trás não é digno de me seguir. Ou seja, eu coloco o meu pensamento lá atrás. Atrás. Quando o meu pensamento, eu tenho que me apropriar dele, eu tenho que ele, né? Então, existem outras passagens também de Jesus que ele, quando ele diz assim, por que vos preocupeis com o dia da manhã? Né? É no sentido de, olha, basta as coisas do dia de hoje para... às vezes a gente tem depressões. Por quê? Porque eu fiquei preocupado, não consegui sair de uma preocupação passada. O meu pensamento, ele continuou lá, engessado, ou uma preocupação de algo que pode estar por vir. Uma ansiedade. Uma ansiedade. Então, a gente querer por querer mudar o curso natural da vida. A vida, ela é feita de um ciclo que os indianos chamam a roda da vida, né? Não há nada que nós possamos. Hoje nós queremos todos ser muito jovens, né? A gente faz de tudo para continuar jovem, mas nós não podemos nos iludir. Nós não vamos parar essa roda do tempo. Não tem como, né? E esse domínio mental nosso, ele é fundamental. O que não agrada a Deus, eu acredito, né? Eu não sou o dono aqui da verdade, né? É que a gente comece a fazer essa transformação nossa. Se apropriar desse pensamento que é construtivo, que é meu. E isso bate muito com o não julgar do misericordioso. Porque quando alguém me faz alguma coisa que não é bem, eu não tomo isso como sendo propriedade dele, porque ele é perfeito. Na essência. Nós temos uma contribuição aqui de Vitor Hugo, e ele vem dizer: a cultura hebraica, sem dúvida, marca um grande avanço para a humanidade à época. O momento em que a humanidade começa a sair das práticas dos cultos a várias divindades para passar a adorar um só Deus. Entretanto, esse povo se mantinha ainda arraigado aos ritos exteriores, materiais, mas que nem por isso deixam de ter o seu valor no processo de espiritualização do homem. Jesus destaca, em muitas passagens, a importância do fundamento espiritual destes ritos, como Eduardo falou, para que as pessoas não se prendessem apenas às suas formas, mas talvez a sua lição mais marcante seja o momento de sua crucificação, momento em que o próprio Cristo assume a função do cordeiro a ser sacrificado. Muito bom. É verdade. Ótimo. E eu só queria lembrar aqui o que Creon falou, dessa questão do que mais agrada a Deus, né? Que é realmente a gente se transformar, da questão do autoconhecimento. E nada melhor do que o nosso próximo para a gente se autoconhecer. Já que é no outro que a gente encontra o Criador, né? Então, o outro, o nosso próximo, ele é esse reflexo de nós mesmos. Então, quando uma coisa nos incomoda muito no outro, então pode procurar e pesquisar, porque você tem, lamento dizer, mas você tem esse defeito. E tem uma coisa interessante, você tocou num ponto interessante. Como o próximo pode nos ajudar no nosso autoconhecimento? Porque Chico Xavier, lá no Sinal Verde, ele diz assim, que nós devemos dar muita atenção ao que os nossos inimigos dizem da gente, né? Porque eles são portadores de verdades a nosso respeito que até nós desconhecemos, né? Então, ainda tem essa. Plenamente, creio. É verdade. Isso aí é uma verdade absoluta. Você quer realmente crescer, ouça os seus inimigos. Se você não tem essa capacidade de fazer essa reflexão mesmo, né? Das suas dificuldades, das suas viciações, dos seus sentimentos menos nobres, escutar um pouco também né? os nossos não ignorar, amigos, né? Assim, inimigos é uma palavra muito forte, né? Talvez não tenhamos adversários, desafetos, os adversários. Eu acho que tem uma parte aqui que eu acho interessante, né? Aí saindo um pouco dessa questão, aí chegando no espiritismo aqui, né? Assim, mais
mais profundo, eu digo na questão do pensamento espírita, né? Que quando Kardec diz assim, ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos ao pés do Eterno, né? Pegando essa passagem bastante alegórica, mas traduzindo no pensamento, que a gente sabe que a prece, ela nem sempre ela vai se elevar, vamos dizer, até os bons espíritos, até os espíritos superiores, né? Exatamente. Então aqui entrando numa questão bem, eu queria dizer, prática, né? Que as pessoas dizem, vamos fazer a prece. Mas que prece é essa que você está fazendo, né? Como é a sua prece, né? Você realmente está fazendo uma prece de coração e coração puro, onde primeiro você, como coloca aqui no texto, você deixa de lado qualquer tipo de animosidade, qualquer tipo de adversidade e procura se ligar de verdade com esse ser maior, com Deus, com os bons espíritos, ou simplesmente você está lendo uma passagem, né? No próprio livro do Evangelho tem lá as preces, né, escritas por Kardec e que não tem valor nenhum se não forem sentidas, se não forem realmente expressadas com sentimento, né? Porque senão a nossa prece ela vira rasa, ela fica aqui mesmo, fica, né? Que é aquele sentido. Quanto mais elevada for a prece, maior é a condição realmente do auxílio chegar, né? Nem sempre de acordo com a nossa necessidade, com o nosso desejo, vamos dizer, com a nossa suposta necessidade, mas sempre de acordo com a nossa necessidade real, né? Então isso é muito interessante, que para essa prece se elevar, faz-se necessário realmente que ela seja verdadeira, sentimento puro. É realmente um puxão de orelha mesmo para todos nós, porque não adianta a gente estar fazendo uma oração, até adorando a Deus, se estamos com o coração cheio de mágoas, de culpa, porque quando a gente está nessa faixa vibratória, a gente não consegue sair disso. Então é realmente um chamado de Jesus, quando ele diz, se tiveres, lembrares de algo que o teu irmão tem contra ti, ou seja, que a gente tenha magoado ele, feito algum mal àquele nosso irmão, deixa a tua oferenda aí e vai até ele, porque ao se reconciliar, ao se purificar o seu coração, aí sim você vai estar vibrando nessa faixa de amor, e a partir daí é que a gente vai conseguir realmente fazer uma oração, adorar a Deus da maneira adequada. E num primeiro momento, né, por exemplo, vamos dizer que alguém te prejudicou, fez algo ruim para você e você ficou com raiva, com ódio naquele momento, você não ficou feliz, pelo menos, vamos dizer. Não tem como você fazer uma prece por essa pessoa instantaneamente, porque você naquele momento você não quer nem pensar nela. Se você pensa, vem a lembrança negativa. Então primeiro é necessário realmente você digerir aquela situação, amadurecer ela, conseguir a misericórdia, né, que você falou no início, conseguir realmente enxergar, vamos dizer, do outro lado e se colocar desse lado, e aí sim elevar a prece, né? Não adianta querer instantaneamente, a não ser que a gente já esteja na situação lá do Gandhi, quando perguntado, né, pela repórter se ele se ofendia, ele diz, não me ofendo, né? Mas como assim, né? Eu não perdoo. Mas como assim você não perdoa? Não me perdoa porque eu não me ofendo. Né? Nós não estamos nesse grau. Né? A gente ainda se ofende. O destino de todas as mágoas, de todas as diferenças, é que elas se reconciliem. A gente não há nenhum outro caminho. O que nós podemos fazer é retardar essa reconciliação, mas ela vai se dar. É interessante que atualmente está sendo vinculada na televisão uma propaganda que fala de perdão. É de um veículo, de um carro, acho que até um carro da Volkswagen, né? Sim, já vi, é do senhor. Que ele começa e o homem diz, olha, você não fala com seu irmão há 10 anos. E ele coloca, sem a pessoa saber, no Viva Voz, lá, né? E aí o irmão dele está na linha e consegue escutar tudo, e ele diz, e aí é um desfecho muito bonito, né? É como dizer, olha, a tecnologia agora está promovendo até a reconciliação entre as pessoas, né? Verdade. Então, veja só, o destino, e aquilo eu achei muito bonita a propaganda, porque ela mostra essa necessidade da reconciliação nossa em qualquer momento, ou pela via que for, né? Sim. Com certeza. Temos outra contribuição e já nos encaminhando para o final, é de Joaquim Antônio, que ele vem dizer:
Acredito que o verdadeiro sacrifício que podemos fazer a Deus é o sacrifício do nosso homem velho, repleto de seus vícios e defeitos, para que possamos dar lugar a um ser novo, mais pleno e espiritualizado. Exatamente. Que beleza. É isso mesmo, gente. Então, sabemos que ainda tem muita coisa para ser falada e que o assunto ele não se esgota aqui, mas infelizmente nós temos o horário estabelecido. Então, Creon, quer falar as suas considerações finais? Falar da minha alegria de estar aqui com vocês, né? Aprendendo, né? Isso é importante, né? Porque isso aqui na verdade é uma troca, né? Ninguém é doutor em nada disso, né? Todos nós somos aprendizes, né? E essa é uma oportunidade, sim, de receber, como nós estamos recebendo aqui também, né? A participação de pessoas que acrescentam sempre muito mais nessa nossa conversa. Né? É verdade. Obrigado. Nada. É exatamente isso, né? Esse momento de reflexão, da gente parar um pouquinho a nossa vida corrida e poder refletir juntos em relação ao Evangelho é uma oportunidade bendita, né? Então, que a gente possa realmente entender esse sacrifício, como o Joaquim falou, foi muito bem colocada, e sacrificar esse homem velho que cada um de nós carrega, porque realmente essa é uma necessidade da gente realmente, nessa época, falar em renovação, né? A Páscoa, então a gente precisa realmente renovar a nossa essência, esse homem que velho que ainda tanto mal faz para nós mesmos, né? Então, obrigado pela oportunidade de novo. E todo dia a dia de recomeçar, né? Todo dia, não importa a época, né? É verdade. Então vamos fazer a nossa prece final agora, encerrando o nosso Evangelho. Senhor Jesus, amigo incomparável de todos nós te agradecemos, Senhor, por mais um Evangelho que pudemos falar sobre Ti, Senhor, Te trazer aqui para perto de nós e também, através dos Teus ensinamentos, nós podemos entender a verdadeira vida e dar esse passo inicial para Ti. Muito obrigada por tudo, abençoa a nossa semana e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, uma ótima semana para vocês e até o próximo Evangelho Online.